Deus está preparando você para algo maior que você, mais grandioso que você e mais forte que você. E pode levar anos até que suas perguntas sejam respondidas e você comece a entender por que teve que passar por tudo o que passou para chegar onde precisou chegar. Enquanto isso, é aí que a fé opera. É um equívoco pensar que se você andar com Deus, servi-lo e fizer sua vontade e obra, não terá problemas. A realidade é que aqueles que vivem piedosamente sofrerão perseguição. E você não pode escolher quando, como ou o que o sofrimento vai acontecer, mas ele ainda acontece. Estou construindo minha igreja está explodindo. Isso aconteceu há cerca de 20 anos. Tudo é incrível. Estou alcançando Jesus ao redor do mundo. Almas estão sendo salvas. Então o fundo caiu. Começou a cair quando minha sogra morreu. E continuou caindo quando minha mãe desenvolveu Alzheimer e morreu. E lá estava eu pregando, ministrando, ajudando e até curando, os dons de cura operando em minha vida. Não pude ajudar minha própria mãe e ela morreu. E quando eu pensei que não aguentava mais, minha filha de 13 anos entra na sala e conta para mim e minha esposa que está grávida. Minha esposa desabou no chão. E todo o ar saiu da sala e de repente comecei a entender que há momentos que esmagam a alma humana, que testam suas emoções, que não são julgamento ou punição, ou Deus ficando bravo, ou Deus te odiando, mas Deus te desenvolvendo, que você não consegue tudo só porque vai a uma aula ou ouve um sermão. Você tem que viver esses sermões em sua vida. Tanto o ouvinte quanto o falante. O que lhe dá a integridade da mensagem são as coisas que você sofre nos bastidores para ter a convicção de poder declará-las. Saber que Deus foi provado em você. Eu me vi fazendo perguntas que nunca tinha feito a mim mesmo. Onde está Deus? Por quê? Por que você não está se movendo como na Bíblia? Mova-se por mim como você se moveu por Moisés, Josué, Jacó e Israel. Mova-se para mim. E eu tive que procurá-lo. E isso é bom. Tive que procurá-lo. Tive que buscar em meu coração para entender qual é o seu nível de fé. Você não precisa procurar em seu coração quando tudo está indo bem. Você precisa buscar em seu coração quando o inferno está se soltando e os problemas estão por toda parte. E você sente lá no fundo que quer morrer e faz perguntas que não ousa dizer em voz alta para que a igreja não o julgue. Mas em seu segredo, em seus momentos privados a sós com Deus, você diz: onde você está? Quando você virá? Quando é um final feliz? E eu não entendi que a tribulação é parte do treinamento. Que o esmagamento e o sofrimento são parte de como Deus nos desenvolve para nos tornarmos o que Ele quer que sejamos. Eu não sabia como reconhecê-lo em meio a problemas, mas continuei pregando, continuei servindo, continuei em frente e não percebi que estava ganhando minhas listras por meio de minhas batalhas. Você não recebe distinções como soldado se não se envolver em uma briga. Eles não são concedidos com base na longevidade, nos anos de serviço ou na antiguidade. Eles lhe dão as listas por causa das batalhas que você suportou, das coisas pelas quais você passou e do esmagamento que você passou. E você se encontra em um momento de crise emocional e se pergunta se consegue sair dessa. Será que esse será o grande desafio que me levará para fora? Será que esse será o grande acontecimento que me fará cair de joelhos? Serei capaz de suportar isso emocionalmente, mentalmente e espiritualmente? Eu realmente tenho o que é preciso? Ou será que eu estava vendendo ingressos para o Wolf? Nós diríamos, latindo, falando no grande portão, dizendo todas essas coisas maravilhosas. Então, quando chega a hora do julgamento, isso realmente funciona na sua vida? Não entender que Deus está com você na dor, no sofrimento, no trauma e no trauma da infância. Quando o relatório médico dá resultados ruins, os negócios dão resultados ruins e você perde um ente querido ou passa por um momento doloroso na vida, isso não significa que Deus o abandonou. Às vezes podemos nos sentir sem rumo, perdidos, confusos e incertos, e ainda assim amar a Deus. Podemos sentir como se Deus nos tivesse abandonado. Tudo bem, até Jesus clamou na cruz: Eli, Eli, lamus, meu Deus,
por que me abandonastes? E se Jesus teve um momento como esse, então podemos esperar ter momentos como esse. Descobrir que a maneira como Deus recompensa você por passar no último teste é lhe dando o próximo teste. Isso é promoção. Formatura. Você mata o leão, deixe-me ver o que você faz com o urso. Você mata o urso e deixe-me apresentá-lo a Golias, que o caminho para o seu destino está cheio de batalhas sangrentas, cicatrizes, contusões, mágoas e sofrimentos, para que quando você chegar lá, você fique ali e resista, porque você passou por algo. Foi doloroso, foi difícil, foi devastador, e não havia demônios para repreender, nem bruxas para repreender, nem Satanás para enfrentar. Eu estava nas mãos do oleiro, e ele estava pressionando o barro. E a Deus seja a glória, mesmo quando dói. A Deus seja a glória com lágrimas nos olhos. A Deus seja a glória, pois meu coração está cheio de dor. A Deus seja a glória, mesmo quando eu preciso que Ele me ajude com minha incredulidade, enquanto me apego à minha fé. A Deus seja a glória pelas coisas que Ele fez. Então fala, pessoal, aqui é o Nando, né, para mais um vídeo no canal. E vou deixar aqui um comentário para vocês, pessoal. O que vocês aprenderam aí nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E algo muito importante que o TD Jakes falou aqui nesse vídeo, falou sobre Davi, né? Que Davi, ele teve que enfrentar o urso, teve que enfrentar o gigante, e são vários desafios. Eu fiquei pensando na história de Davi, né? Que Davi, ele não era lembrado, muitas vezes nem pela família dele ele foi lembrado. Que quando o profeta foi na casa lá de Davi, ele não estava, né? E ele nem foi lembrado. Então, para você ver, né? Que às vezes os últimos serão os primeiros. A gente fica preocupado, né? Com as batalhas, com as lutas, mas Deus está nos preparando para algo maior. Deus está nos preparando para algo melhor. O ponto é a nossa resiliência, o quanto nós estamos dispostos a continuar na batalha, continuar guerreando, por mais difícil que esteja. E muitas vezes aquela hora que mais você quer existir é a prova final, e você passando aquele desafio, você vai conseguir a vitória, você vai conseguir alcançar o propósito. Então, por mais difícil que sejam as batalhas, por mais difícil que seja essa fase da vida que você está passando, continue em pé, continue lutando, continue, coloca Deus na frente, porque esse Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o melhor momento para entregar aquilo que nós queremos. E uma coisa também muito interessante é que muitas vezes o que a gente faz? A gente acha que Deus está demorando para entregar, né, aquilo que Ele prometeu, aquela bênção, aquele propósito ou algo do tipo. Só que o que acontece é que nós não estamos preparados para aquela bênção, para aquele propósito naquele momento. Porque muitas vezes nós somos imaturos, nós não temos inteligência emocional para lidar com algumas coisas ainda. Então Deus sabe que se essa bênção chegar na nossa vida agora, é muito mais fácil se transformar em maldição, porque nós não vamos saber lidar com isso. Então faz sentido para você isso que está sendo falado aqui? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. É muito importante o seu comentário, é muito importante o seu gostei e você está compartilhando o vídeo. Combinado? Então é isso, que Deus te abençoe e até mais.